Em nome do Pai, que me criou, em nome do Filho, que me resgatou, em nome do Espírito Santo, que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Coroa da Santidade, continuando a página 273. Continua crescendo nas virtudes. Agora é o amor à cruz. Ao olhar para a cruz, em sua extensão e largura, eu me alegrei, porque vi nela dotes suficientes para todos os meus esposos, meus cônjuges, meus filhos, e nenhum deles podia temer não poder se casar comigo, porque eu segurava em minhas próprias mãos a cruz, o preço do seu dote, mas apenas com esta condição, que se a alma aceita os pequenos presentes que eu lhe envio, que são as cruzes, como penhor de sua aceitação de mim como cônjuge da alma, como esposo da alma, o casamento é formado e eu lhe dou o presente do dote. Se então ela não aceita esse presente, isto é, se ela não se resigna à minha vontade, tudo está desfeito. Nossa, que importante esse trecho, né? E em uma entrada do diário de Luísa nós também lemos: encontrando-me no meu estado habitual, me vi fora de mim. Eu parecia ver uma alma do purgatório, no purgatório que eu conhecia. E ela me disse: não é preciso saber se você está indo bem ou mal. Se você aprecia o sofrimento, se está indo bem, se não, você está indo mal. De fato, quem aprecia o sofrimento, aprecia Deus, e ao apreciá-lo, nunca podemos desagradá-lo. Nossa, como a gente vai entender isso, né, gente? Então, ontem eu fiz uma partilha, e eu acho que eu vou acabar colocando aqui no meio desse trecho para vocês, tá bom? Porque eu acho que vai ajudar bastante nesse sentido, né? Já que o tema é esse de amor à cruz, vamos ver o que eu posso ajudar a colaborar. Então, ontem justamente eu falei sobre isso, tá? É um trecho que eu li do diário aqui, ó. 14 de fevereiro de 1902, Jesus diz que em sua vontade todas as coisas têm o mesmo valor, e fala de sua vontade. Continuando meu estado habitual, meu sempre amável Jesus veio e eu estava ali dizendo: diga-me, ó Jesus, como é que depois de ter disposto a sua alma santíssima ao sofrimento, conhecendo bem que existe sofrer, o que você tira desse tesouro? Olha, Jesus, ela perguntando para Jesus o que próprio Jesus tira da cruz, né, do sofrimento. E Jesus disse: minha filha, meu amor é grande e o meu regime é insuperável. Meus ensinamentos são sublimes, minhas instruções divinas, criativas e inimitáveis. Então, para que todas as coisas, grandes ou pequenas, sofram e desfrutem, então, para que todas as coisas, grandes e pequenas, naturais ou espirituais, adquiram apenas uma só cor e tenham apenas o mesmo valor, permito que, quando a alma se treinou para sofrer e passa agora a amar, é o que eu falei ontem, né? Que eu não sofro mais, mas que eu amo. Então, quando a alma se treinou para sofrer e passa a amar, faço o sofrimento passar como propriedade própria da vontade, da pessoa, da vontade, para que sempre que eu lhe envio o sofrimento, aí ele fala que ele que envia o sofrimento, por isso que não pode pensar em demônios, não pode pensar em nada. Ele que envia, Jesus, ele está dizendo claramente que ele que envia o sofrimento. É o sofrimento que vem dele, porque tem sofrimento que não vem dele, tem sofrimento que vem da gente, dos nossos vícios. Então tem que saber isso, né? Para que sempre que eu lhe envio o sofrimento, mantendo a propriedade do amor, as disposições na vontade, ela sempre encontrará disposta a sofrer e amar conjuntamente. Então eu olho as coisas no testamento e é para a alma como se ela mesma sempre sofresse. Então eu olho como se ela sempre sofresse, apesar de não sofrer. Olha que interessante, né? Eu não sofro mais, eu só amo, mas ele olha que é um sofrimento, porque eu estou dedicando, né, a minha vida para doar para as pessoas. E para que o gozo tenha o mesmo valor, né, o prazer também tem o mesmo valor que sofrer e orar. Trabalhar, comer, dormir, enfim, tudo, porque tudo é se as coisas forem da minha vontade para fazer que elas tenham mesmo valor.
Permito que a alma treine todas as coisas na minha vontade, com santa indiferença. Então, você vai dormir, você vai comer, tudo para você é uma indiferença. Você está gozando do momento que você dorme. Você está aproveitando o momento que você come, o momento que você está fazendo alguma coisa boa. Mas só que você não está fazendo aquilo ali por vício, por paixão. Você está fazendo aquilo ali porque tem que fazer. Isso se torna parte do amor, né? Porque você faz por amor a Jesus com santa indiferença, né? Assim, parece a alma que enquanto eu dou algo, eu o afasto, mas não é verdade. Parece a alma que quando eu dou algo, sofrimento, qualquer coisa boa, eu o afasto, mas não é verdade. Antes, no começo, quando a alma não está bem treinada a sofrer, ela ainda sente uma sensibilidade, né, no sofrimento. Ela sofre, ela, né, tem essa repugnância ao sofrimento no começo, na oração e no amor. Então, assim, tem pessoas que sentem um mau humor muito grande no começo da caminhada com Jesus. Muito grande. Um mau humor, uma má vontade para sofrer no começo, que é normal, porque a pessoa não está treinada a sofrer. Ela sempre, correu do sofrimento. Sempre. Né? Ela sempre não pensava que era necessário, né, sofrer. E aí ela sente, no momento que ela começa a caminhar com Jesus, o amor que ela sente por Jesus é tão grande, é tão maior do que tudo, e ela aceita passar pelo sofrimento, mas ela sofre. Ela sofre por ter que matar sua vontade. É um sofrimento muito forte no começo, dá um mau humor muito grande. Eu tive isso. No começo da minha caminhada, foi muito difícil. Foi assim, muito mau humor mesmo, e ainda tenho às vezes. Mas só que eu não ligo para o mau humor. Eu não ligo para os meus sentimentos, para as minhas sensações. Eu já aprendi a ignorá-los totalmente, na oração e no amor. Mas quando com o treinamento passa como sua própria propriedade na sua vontade, quando ela fala, eu quero sofrer, eu entendi que isso é bom para mim, então pode mandar. A sensibilidade então cessa. Mas quando surgiu a oportunidade de precisar fazer uso dessas propriedades divinas que eu a fiz adquirir, com passos firmes e com uma alma imperturbável, ela começa a praticar na ocasião em que se apresenta. Então, qualquer situação que acontece, que vem até ela, dada por Jesus, né, situações, contrariedades, dificuldades, né, ela consegue passar e praticar, né, essa graça de aprender, né, a sofrer com amor. Como, por exemplo, aí ele dá um exemplo, o sofrimento ocorre. Eles encontram nesse sofrimento, a força, né? É um degrau para subir, a vida do sofrimento. Eles deveriam orar, e eles encontram neles a vida na oração. Assim por diante, todo o resto. Então, nessa hora que você está sofrendo, é a hora que você mais reza. É a hora que você mais pede para Deus força, né? Eles encontram neles a vida da oração. E assim por diante todo o resto. Parece que sim, de acordo com o que Jesus disse, suponho que recebi um presente. Até decidir onde devo guardar esse presente. Então, ela recebeu um presente, né? Que é sofrimento. E a disposição dessa alma treinada por Jesus, acompanhada por ele, ela olha para o sofrimento com outros olhos diferentes do que ela olhava antes. Ela começa a olhar agora, apreciando esse sofrimento, e sente certa sensibilidade em amar esse presente, né? Mas se eu o mantenho trancado e com chave, sem mais olhar para ele, a sensibilidade cessa. Mas com isso não posso dizer que o presente não é mais meu. Então, quando você olha, você ainda sente uma repugnância, você sente um mau humor por ter que fazer aquilo, né? Mas quando você recebe o sofrimento e nem dá atenção mais, é o que eu faço, eu não dou atenção nenhuma para o sofrimento, nada. Simplesmente eu só sinto e me sigo em frente, continuo fazendo as coisas com sofrimento mesmo, né? Tô nem aí. Mas se eu mantenho trancado e com chave, não fico olhando para o sofrimento, a dor que vai me causar, eu não fico prestando atenção nesse detalhe, a sensibilidade aos olhos, né, é aquela coisa assim, o coração, que os olhos não vê, o coração não sente, né? Então é isso.
Aprecio, sinto certa sensibilidade. Se eu mantenho trancado com a chave, sem olhar mais para o sofrimento, a sensibilidade cessa. Mas com isso não posso dizer que o presente não é meu. Na verdade... Perdi aqui. Na verdade, é mais certo que o meu, que é meu, porque eu mantenho trancado e com chave, enquanto antes estava em perigo e poderia ser roubado. E Jesus continua, né? Por que estaria em perigo e poderia ser roubado? É quando você fica olhando antes pro sofrimento, e aí você decide de repente, não vou mais dar esse valor pro sofrimento, não, tá muito ruim, eu não quero, vou largar a mão. É tipo assim, entendeu? Por exemplo, você tá lidando com uma pessoa difícil demais, e aí você desiste dela, assim, você não insiste, né? Jesus continua, na minha vontade todas as coisas andam de mãos dadas, todas se assemelham, todas concordam, assim o sofrimento gera prazer e diz, fiz minha parte na vontade de Deus, agora faça a sua, e só quando Jesus quiser voltarei a campo. Assim o sofrimento gera prazer, olha aqui então, quando na minha... eu pulei, desculpa gente, peraí, vou começar de novo aqui essa parte. Suponho que eu recebi um presente até decidir onde eu devo guardar esse presente. Eu recebi o presente de sofrimento até eu decidir o que eu vou fazer com esse sofrimento. Tem como eu fazer algo para o bem da minha alma? Decidir. Tem duas formas de lidar com o sofrimento. A primeira é lidar com amor, aceitando ele totalmente como um presente. Falando para Deus, é isso mesmo que eu quero. Eu olho para ele, mas eu sinto aquela repugnância, aprecio, mas sinto aquela repugnância, né? E sinto a sensibilidade em amar esse presente e sinto a dor dele. E se eu mantenho trancado e com chave, sem mais olhar para ele, a sensibilidade cessa, o que os olhos não vê, o coração não sente. Mas com isso, não posso dizer que o presente não é mais meu. Na verdade, é mais certo que o meu, porque eu mantenho trancado e com chave. Enquanto antes estava em perigo e eles poderiam roubar, né? Então, é quando o demônio vem, pode te tentar dizer que você não precisa passar por isso. Você não precisa se humilhar desse jeito. Você não precisa passar por isso. O demônio vem sempre falar na sua mente. Né? Jesus, ele vai te perdoar. Não precisa passar, tá muito difícil. Né? Aí o demônio vem tentar e você tem que decidir o que você quer fazer. E aí, se você decidir que você não quer sofrer, você deixa de ganhar as graças desse sofrimento. Se você decidir ver esse sofrimento como algo ruim, muito ruim, e se rebela contra Deus, a dor de não sofrer, ou a dor de passar esse sofrimento, que você não tem mais como correr dele, né, vai ser um motivo de condenação para você. Porque Jesus fala que aquele que não gosta da cruz, né, é o que menos se assemelha a ele. Então é um risco muito grande do seu nome, né, ser riscado do livro da vida, se você sempre fizer isso, né, sempre pegar o sofrimento e fazer dele uma forma de se rebelar contra Jesus, dizendo que é um absurdo Jesus permitir isso, se ele morreu na cruz, né, se ele deu a vida para você, era para você viver feliz, não triste, não chateado, não sofrendo, né, e você não entende que na vida aqui na terra precisa tanto disso, né, você não compreende, você não quer entender, você não quer abrir mão dessa vida na terra, você prefere viver aqui e ganhar a vida aqui na terra. E Jesus fala, aquele que ganhar a sua vida irá perdê-la, e quem perder a sua vida irá ganhá-la para a vida eterna. Então, aqui é uma escola, não é a vida verdadeira. Então, quem está aproveitando muito a vida aqui na terra, quer aproveitar cada minuto, é o que o mundo ensina. O mundo ensina você hoje a aproveitar cada experiência, cada minuto, totalmente. Você não pode desperdiçar nenhum minuto, né, sofrendo, mas sim aproveitar o máximo que pode, né, o máximo que pode. Então, isso é a cultura do mundo hoje, que é totalmente demoníaca. Jesus continua, na minha vontade todas as coisas andam de mãos dadas, todas se assemelham, todas concordam. Assim o sofrimento gera prazer e diz, fiz minha parte. O sofrimento fala, fiz minha parte na vontade de Deus, agora faça a sua. E só quando Jesus quiser, eu voltarei a campo. Né? Então, quando Jesus quiser, eu voltarei. Eu, sofrimento, voltarei a campo. O fervor diz no frio, você será mais ardente do que eu se contentar em estar na vontade do meu eterno amor, do meu amor eterno. Né? O fervor diz na frieza,
o fervor diz no momento da frieza. Você será mais ardente do que eu se você se contentar em estar na vontade do meu amor eterno. Tendo oração para trabalhar, sono para a vigília, enfermidade para a saúde, todas as coisas entre elas parece que dá lugar uma a outra para permanecer no campo, mas todas têm o seu lugar de instinto. Então quem mora na minha vontade não precisa se preparar para o que eu quero, mas como fio elétrico já está em mim fazendo o que eu quero. Então, olha que interessante esse trecho. Muito interessante, meio difícil de entender, mas vamos lá. Fiz minha parte na vontade de Deus. O sofrimento fez a parte dele na vontade de Deus, que foi trazer para você, né, essa semelhança com Cristo. Então, fiz minha parte na vontade de Deus, que foi te assemelhar a Cristo Jesus, que é o que você precisa para ir para o céu. Agora, faça a sua parte, né, você aceitar o sofrimento e aproveitar esse sofrimento, né, em paz, sem perturbar-se. E daí, quando Jesus quiser, o sofrimento, voltarei a campo novamente. E o fervor, né? O fervor que é a força, que é o fervor de você amar, aceitar esse sofrimento, diz para o frio, para a frieza, né? Diz para aquele que está repugnando ainda o sofrimento, aquele que ainda não entendeu a grandeza do sofrimento, né? Diz para ele, você será mais ardente do que eu se você se contentar em estar na vontade de Deus. Então você será mais ardente do que eu se você aceitar que isso é de Deus, que isso é vontade de Deus para você. Você está doente, está com uma situação difícil para você passar, está enfrentando qualquer coisa. Então você vai ser mais ardente em fé, em fervor, em oração, se você estar na vontade de Deus, na vontade do meu amor eterno, né? E vai ter oração para trabalhar, sono para a vigília, enfermidade para a saúde, né? Porque você vai ficar tranquilo, entendeu? Você vai ficar tranquilo, você vai entender que tudo isso é um processo que você tem que passar, né? De casamento, né? Sabe o casamento com a alma? O esposo da alma quer casar com você, ele fala na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, né? Então é isso, né? Para toda a nossa vida, na alegria, na doença, na saúde e na riqueza, né? Na doença, na pobreza e na riqueza. Então, é a mesma coisa com Jesus, né? A gente aceita tudo que vir, né? Tudo que vir, você aceita. Até São Paulo fala, olha, o que Deus mandar para mim, eu aceito. Né? Eu fico feliz com qualquer coisa. São Paulo apóstolo fala num trecho, né? Não sei qual carta que é, mas ele fala também isso. Eu aprendi com ele até. Quando eu não tinha o livro do céu, era ele que me dava essas instruções. Aí, oração para trabalhar, sono para vigília, enfermidade para a saúde, todas as coisas entre elas, parece que uma dá lugar à outra para permanecer no campo, mas todas têm o seu lugar distinto. Então, a enfermidade, a saúde, tudo tem o seu lugar distinto, né? Tem o seu momento de agradecimento, de você louvar, que é a vida de Jesus. Se você vê a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, ele também vivia assim. Tinha um momento do sofrimento que ele ofertava, né? Em desconto de quem não sofria, e tinha um momento de alegria, que ele agradecia em desconto de quem não agradecia. Então aí você coloca tudo no seu lugar distinto, né? Aproveita tudo, né? Para poder ofertar para Deus tanto o prazer, a felicidade, o gozo de você estar no momento de alegria, como no momento da tristeza. E então quem mora na minha vontade, quem aceita tudo como vontade de Deus, não fica nervoso, tá sempre inteiro, permanente, firme na vontade de Deus, não precisa se preparar para fazer o que eu quero. Não precisa ficar preocupado. Quando que Jesus vai resolver alguma coisa? Quando Jesus vai mandar? Não, tudo que você viver é vontade de Deus. Do jeito que tá mesmo. Se ele mandou alguma coisa, se ele não mandou nada, se tá privado de qualquer coisa, se no momento, né, Jesus não quer que você sofra, nem quer que você goze, a vida tá meio marasmo, tá meio tediosa, você entende que isso faz parte também, é uma parada, né, um momento e essa parada às vezes é a parte mais chata, né, a parte mais chata, que às vezes é muito mais gostoso, você tá sofrendo ou você está, né, agradecendo, mas tem essa parte também, tem um momento ali que você começa a ser constante, a mesma coisa, não dói mais nada o sofrimento, tudo que acontece com você não tem nem dói, né, você entende tudo aquilo, você passa tranquilo por qualquer situação, você já está permanente na graça de Deus, assim,
constante, né? E aí, às vezes, ele te manda alguma coisa para te dar um empurrãozinho a mais, faz parte, um teste, né? Para se precisar. Se não, você continua firme, andando na direção. E ele fala assim, então quem mora na minha vontade não precisa se preparar para o que eu quero. Mas como já um fio elétrico tá ligado na tomada minha já, né? E já está fazendo o que eu quero. Aí ontem eu fiz um texto que é assim: Luísa, com certeza iluminada nesse trecho e inspirada pelo próprio Jesus, encabula a conversa com ele, querendo dele saber o que o dispôs para querer sofrer. Qual bem ele, Jesus, tirou de sua humanidade desse dom de sofrer. E Jesus, maravilhosamente, com suas palavras eloquentes, aproveita para evidenciar o seu maravilhoso aceno ao amor. Ele fez algo insuperável em criatividade para nos assemelhar a ele. Ele, sabendo que o homem sofre o vazio existencial de estar afastado do seu Criador, aproveita dessa matéria-prima, o sofrimento, que o homem não tem mais como fugir dela, independente do querer não sofrer nunca, né? Então o homem, desde que saiu do Éden, né, Deus já falou para ele que você vai sofrer, vai ter que suar para conquistar o pão, uma mulher vai sofrer para dar a luz. Então isso já faz parte. Mas Jesus pega toda essa, né, essa miséria do ser humano, né, esse afastamento que o ser humano acabou, né, perdendo o seu dom da divina vontade, de ter pecado, né, e transforma todo o sofrimento e a maldição, né, que Deus, entre aspas, jogou no homem de que vai ter que sofrer, transforma essa maldição em misericórdia. Né? A miséria do homem é transformada em misericórdia. E não é culpa de Deus, porque não foi Deus quem amaldiçoou o homem, foi o próprio homem que se amaldiçoou. Né? Então a gente tem que entender isso. Parece que é Deus que amaldiçoou o homem, mas não, é o homem mesmo que quis isso. É ele que decidiu por vontade dele desobedecer a Deus. Né? E então Jesus aproveitou e transformou essa desobediência e o fruto dela em misericórdia. Criou um regime, como ele mesmo disse, insuperável de amor e bondade. Um Deus tão perfeito e santo olhou para suas pobres criaturas e viu suas misérias, sua pobreza, sua cegueira, e quis transformar tudo isso em tesouros, em meios de salvação e expiação. Fez o sofrimento ser uma propriedade da vontade da própria vontade humana, para que algo que o homem já vivesse, por obra do pecado, da marca colocada por seu opositor Satanás na tentação, que fosse usada para a confusão do tentador, né? E daquele que é o nosso julgador, aquele que é que Satanás é aquele que nos aponta o dedo, né? Que é o nosso acusador. Então, para a confusão do nosso acusador, transformou a maldição do homem num meio de salvação para o mesmo. Que genialidade! Que Deus, fonte mestre de sabedoria infinita, né, que fez essa graça, né, de fazer o sofrimento, que é uma coisa natural, agora na nossa condição, né, de pessoas pecadoras, de pecadores, transformou o sofrimento em bênção. Todo o sofrimento que era considerado maldição de Deus ao homem era por meio da virtude da vida de Jesus, de seu sacrifício, da sua cruz, meio de salvação e bênção. Tudo o que sofrermos hoje, podemos escolher o que fazer se convertermos em bênção para nós, ao agradecermos, e também ainda pode ser usado como ainda maldição para nós, se nós recusarmos aceitar e reclamarmos, murmurarmos, né, não aceitarmos e nos rebelarmos, o que eu já falei. Mesmo as pequenas e grandes coisas que sofremos, todas podem ser desfrutadas como bênção. Jesus, então, é quem, como ele disse em outro trecho, carrega um fardo de cruzes nas costas e vai distribuindo entre as almas. Tem um trecho que ele fala isso para Luísa, que ele tem um fardo de cruzes que ele carrega nas costas e fica dando para todo mundo, entregando para as almas que aceitam. Ele vai treinando as almas que o amam, que vão aceitando o sofrimento a cada vez que aceitarem mais, porque ele não para de mandar. Porque quanto mais sofrimento, mais glória a alma vai alcançar no céu. Se a vontade da pessoa aceitar esses sofrimentos e usar esses mesmos como pequenos degraus de superação e santificação, Jesus mantém essa propriedade de ser remédio para ela, cura e escada de santificação e glorificação da alma. Parece que quando ele envia algo de sofrimento, a alma se sente só, sem a ajuda, que eu já sempre falo, né? Parece que ele saiu fora.
Ele explica que no começo a alma sofre mais mesmo, por isso ela não percebe a sua presença. Ela sente grande sensibilidade, mas à medida que ela supera, ela vai se encontrando mais disposta a sofrer e amar e começa a ver Deus, né, no sofrimento e a sua presença também. Começa a perceber que aprendeu mais com o sofrimento, começa a se comparar com as outras pessoas que nunca sofreram e que receberam tudo fácil da vida. Reconhece o quanto ela se superou, cresceu, aprendeu e é mais resistente a provas e tempestades. Quando vemos uma pessoa que nasceu numa situação de deficiência e essa pessoa usou dessa limitação para se superar, quanto que essa pessoa se torna forte, determinada e um exemplo para nós. Mas também vemos a diferença berrante entre aqueles que sempre foram mimados pelos pais, que quando cresceram não aguentam nada. Tudo é uma choradeira, murmuração. E quando acontecem situações adversas, se desespera, volta para os braços da mamãe e se entrega a todos os vícios, transtornos, depressões e tantos tipos de doença, entre tantos sinais psicossomáticos existentes. Você deve ter conhecido ou ouvido falar de adolescentes imaturos que em qualquer primeira decepção amorosa já querem tentar suicídio ou se enveredam aos vícios da bebida, drogas, cigarro para se sentirem capazes de serem mais ousados para se aproximar de outras pessoas, pois sua imaturidade e sentimento de inferioridade os atrasa em sua realização como pessoa. O mundo hoje oferece tantos tratamentos psicológicos para tantos nomes de doenças criadas pela falta de aceitar o sofrimento. Os pais que não aguentam ouvir o choro dos 20 primeiros dias de cólica de seus recém-nascidos. E muitos bebês recebem um tablet logo que tem o uso um pouquinho da razão, ou são bombardeados de galinha pintadinha. O pai e a mãe deixam lá a criança abandonada lá, e não sabe como lidar, então prefere fazer a criança passar um tempão distraída para eles poder ter a vidinha deles, continuar conversando no celular, continuar lendo sua revista, assistindo sua novela, tudo mais. Pois os pais não foram treinados para suportar todos os momentos que seus filhos precisam de sua atenção, de uma boa formação, do amor, da doação. Não conseguem fazer nada com os filhos chorando e necessitados de aprendizado. E Jesus, que permitiu que a alma, que aceitou o sofrimento, encontre o valor dele, ela começa a sentir o mesmo gosto, tanto em amar como sofrer. A pessoa percebe que gostar muito do seu esporte lhe causa muitos transtornos, Às vezes, um esporte que você joga, você cai, uma criança que vai jogar futebol cai, machuca, Ela, no começo, ninguém joga a bola para ela não sabe como tirar a bola do seu adversário, demora para ela aprender, mas ela sofre, mas também depois se torna o melhor hobby ou passatempo, quando ela, supera as dificuldades e passa por cima. E pode até ser sua profissão, o esporte, de tanto prazer que a pessoa tem em jogar, jogar futebol, vôlei, seja qual for o esporte que for. A alma começa a perceber que o treinamento em aprender algo difícil, como tocar piano, depois se torna a sua maior felicidade e prazer. E não é mais um tormento todo o tempo que ela dedicou, com dores no dedo, e tantos mais momentos de dificuldade. O prazer derivado desse treino, dessa entrega, se tornou a sua alegria. O mesmo acontece quando aceitamos ser bons pais e mães, ser bons profissionais, sermos um bom esposo, uma boa esposa. Se conseguirmos ver a dedicação, o tempo ofertado, dispensado, e os momentos desse tempo que você ofertou como momentos felizes, em meio às cruzes, às tempestades vividas juntos, percebemos que então que tudo vale a pena e não vale a pena largar a vida que você está vivendo com o seu esposo, com sua família, no seu emprego, dependendo. Sabemos que se tem sofrimento sempre, em todos os lugares, e tem os sofrimentos que são provenientes de Deus e tem os não provenientes de Deus, que é o resultado de vícios. Esses só trazem dor. Então, a pessoa que não aceita o sofrimento como degrau, ela sofre também, Ela sofre também. E essa murmuração, essa reclamação se torna maldição para ela, tá? Então, a gente sabe que é difícil transformar em cruz. E aquele sofrimento de outra pessoa viciada, como um filho viciado, que é fruto de fraqueza do filho,
sempre tem a ver com a gente, porque se você ou o seu esposo sempre tem a ver com alguma coisa que a gente poderia fazer para resolver e a gente não soube lidar, né? A gente não aceitou isso como amor. Então, o marido que bebe, o filho que está viciado, né? Ao você permanecer do lado desse filho ou desse esposo, às vezes chega a ser quase impossível permanecer, né? Insuportável, dependendo se tem violência, né? Mas o lidar com isso pode ser transformado em bênção, como cruz, quando você entende o que é viver na divina vontade. Muitas vezes a falta de sofrimento dessa pessoa que está no vício foi o que trouxe a infelicidade para a família, foi o que ocasionou essa desgraça. E é justamente amar como Jesus ama, né? Você que está lidando com essa pessoa, lavando os pés, né? É muito difícil, né, gente, limpar o vômito do marido que bebe. Minha mãe quantas vezes fez isso? Quantas vezes minha mãe limpou o vômito do meu pai que chegava bêbado em casa. Então eu tenho experiência do que é uma mulher passar por tudo, até levar chutes na barriga quando grávida, que eu vi, e meu pai tá com ela até hoje, firme, forte, né? E ela olha para todos esses momentos que ela passou com meu pai e vê o amor que ela teve por ele. E eu sei que ela vai receber muito no céu por ela ter aguentado e ela ter sido forte. Mas só que ela foi forte. Ela foi forte. Ela chegou os momentos que ela falou, não, ou você melhora ou acabou o casamento. Teve momentos assim. E eu indico isso para as pessoas. Quando eu vou dar um aconselhamento para uma pessoa que está sofrendo no casamento, né, eu dou o conselho baseado muito no que eu aprendi com Jesus e da minha experiência de vida. E nunca deu errado. Todo mundo que eu conversei sobre o casamento, todos conseguiram fazer a vontade de Deus e permanecer casados. Permanecer. Até hoje, graças a Deus, e mesmo eu pedindo para a pessoa se separar do marido, não precisou se separar. Não precisou, porque eu falava para ela que isso era era uma situação última, que ela tinha que só ameaçar, mas não fazer. Eu já fiz isso também. Eu ameacei várias vezes, né, no meu casamento, que eu iria largar. Muitas vezes eu fiz isso. Mas só que é ameaça para poder mostrar que você existe. Que você sabe o que você quer, que você não quer essa situação. Então, a mulher tem que ser forte em Deus. Quando você tem Deus do seu lado, você consegue vencer. Se você não tiver Deus, você não consegue vencer. Então, muita gente que no mundo hoje larga o marido por causa de violência doméstica, né? É por causa que não quer sofrer e ouve o mundo. E o mundo fala pra você, larga a mão. Larga a mão. E hoje as pessoas estão entrando na conversa do esposo e da esposa, né? Estão vindo e é tudo complexo. Não tem Deus nessa história. E se não tem Deus, Deus não trabalha para ajudar, porque a pessoa quer resolver sozinha. Ela prefere a ajuda da polícia, né, do que a ajuda de Deus para resolver. E não é fácil. Eu sei que não é. Eu sei que é difícil, tá? Eu sei que demorou muito pro meu pai mudar. Foi muitos anos de sofrimento. Então eu sei que é. Mas só que se você não quiser viver, se você não dá valor a essa vida na terra, você consegue. Agora, se você der muito valor para sua vida na terra, se você quer muitos momentos bons, confortáveis e prefere largar o seu esposo, largar o seu filho viciado, você que sabe, tá? Mas se você ama mais do que tudo e você quer o seu nome lá marcado no céu com glória, você vai conseguir em Cristo Jesus, com Jesus, vencer qualquer coisa, por mais difícil que seja, por mais difícil que seja. Mas só que assim, sempre quando a gente vai falar com um padre ou quando alguém vem falar para mim, eu falo para a pessoa, é você que tem que decidir. É uma decisão sua. Você ama essa pessoa. E o mais interessante é que por mais que a pessoa sofra, ela tem um amor, que é a base. Então tem uma pessoa que eu tô atendendo que ela tá assim. O marido tá traindo ela. Traindo. Aí é bem grave mesmo, gravíssimo. Traindo ela. Mas mesmo assim ela ama. E eu falo assim, meu Deus, é um mistério, né? Como que o Senhor permite que uma pessoa que está sendo traída, porque tem situações, quando é adultério, gente, que é bem complexo. Tem situações quando é adultério que não dá mesmo para manter o casamento, né? Nem Deus permite. Então tem que saber lidar com essa situação. E então essa pessoa ama mesmo o marido, né? Sendo galinha.
Ele indo atrás das mulheres, não é as mulheres que vêm até ele, porque eu falei para ela, uma coisa é quando a mulher vem até ele, quando as mulheres estão tentando o homem, é uma coisa, ele precisa de ajuda, né, para poder vencer. Agora, quando é ele que vai atrás das mulheres, uau, aí o negócio é feio. Aí eu ensinei ela como lidar com isso, eu expliquei para ela como lidar com essa situação. E ela tá se preparando para isso, né? Para poder lidar com isso, esperando a oportunidade. Deus, na sua infinita misericórdia, sabendo a disposição dela de lutar com essa situação, de vencer essa situação, ela fala aqui para mim que ele tá melhorando. Interessante, ele tá melhorando com ela. E ele não tá dando mais oportunidade, né? Porque ele só fica, assim, querendo encontros com outras mulheres. Não é ainda um relacionamento extraconjugal mesmo. Então, ela tá vendo que ele tá muito melhor com ela, depois que teve umas conversas com ele, e que ele tá revendo a sua posição. Quem que tá fazendo isso? Jesus. Aí é Jesus quem tá trabalhando na situação, porque Jesus tá vendo que ela tomou uma atitude. Ah, minha filha, quando Jesus vê que você tomou uma atitude, quando você abriu o coração, porque essa pessoa, ela não é casada na igreja, então ela não pode confessar com o padre. Então, ela veio para mim, para conversar comigo. E então, quando não tem o padre na história, eu mesmo que resolvo, né? Tento ajudar a pessoa a resolver junto com ela. Ela, né, em Deus, tudo em Deus. E aí, Jesus entrou na fita. Até então, Jesus não estava na situação, porque ela não tinha pedido a ajuda de Jesus. Aí, vocês vão falar assim, então a ajuda de Jesus é pedir para você? Ah, não sei. Eles vivem falando que eu sou Jesus aqui e que o que eu falo é Jesus. Que falar com Jesus... A Cíntia tá falando que... Oi, Jesus, bom dia. Como se eu fosse Jesus. Ah, eu tô rindo até. Nossa, gente, desculpa, mas é complexo o negócio, né? Ser filho da divina vontade não é fácil. É uma coisa tão nova, tão nova que você não sabe lidar com isso. Então eu nem falo nada, eu fico quieta. Pra mim, se a pessoa veio falar comigo, significa que ao vir falar comigo, ela veio falar com Jesus... É a mesma coisa quando você vai falar com o sacerdote, pede um conselho para o sacerdote, você está indo falar com Jesus, não é? Então, é mais ou menos a mesma coisa, né? Ele é o representante, Jesus coloca pessoas como representantes dele na terra, né? Isso é fato, tá? Então, quando ela veio pedir ajuda para mim, Jesus entrou, Jesus é sobrenatural com seus milagres, entrou e começou a transformar o marido dela. E ela não tá tendo oportunidade para conversar com ele, a conversa da separação, porque ela ia pedir um tempo no casamento, né, para poder ele valorizar. Aí eu expliquei para ela, olha, se você pedir um tempo no casamento, ele vai perceber, mas aí eu falei para ela assim, como que você vai pedir o tempo no casamento? Como que se pede um tempo pro esposo que é galinha, né? Como que você faz? E ela tem uma criancinha de meses com ele, né? Como que você faz? Aí eu expliquei para ela como que faz. Eu não vou falar aqui, porque senão vai ficar muito grande esse áudio. Mas tem um jeito de você lidar com essa situação e fazer com que o homem se sinta totalmente culpado e responsável pelas atitudes dele. E Jesus entrando junto, iluminando a mente desse homem, faz com que ele possa realmente cair em si mesmo, se arrepender do que está fazendo. E se sentir um monstro. Então, assim, eu aí ensinei ela como faz. Então, quem quiser saber como que faz, né? Tem altos conselhos que eu dou para as pessoas que ninguém sabe aqui no canal, né? E quiser, você tá precisando de um conselho, tá precisando de... Eu não obrigo você a fazer o que eu... Normalmente as pessoas nunca chegam a fazer tudo o que eu aconselho, porque Jesus não deixa, sabe? Parece que dá a impressão assim, só da pessoa estar disposta a fazer, Jesus já entendeu o que ela fez. Aí Jesus vai e resolve o problema antes dela precisar resolver. É assim que funciona, sempre. Várias vezes já aconteceu isso, né? É o que eu percebi, várias vezes. Jesus, ele resolveu o problema antes da pessoa resolver. Só pelo fato dela estar pronta para fazer, Jesus já entendeu, ela está pronta para fazer, ela vai fazer, se eu der a oportunidade, que a Aline falou para ela, esperar a oportunidade minha que eu vou dar. Eu não vou dar a oportunidade para ela, porque eu vou resolver o problema antes. E ela vai perceber que eu resolvi. E ele dá luzes para a própria pessoa perceber que ele resolveu o problema sem que ela precisasse se suar a camisa para isso. Porque Deus sabe quando a pessoa não consegue. Deus sabe quando a pessoa não vai conseguir lidar com isso.
Porque tudo que eu dou conselho, tem pessoas que falam, nossa, Aline, vai ser difícil, nossa, vai ser, mas eu vou fazer mesmo sendo difícil. Aí o que Jesus faz? Ele não permite que a pessoa precise fazer. Porque Jesus conhece e sabe a dificuldade que vai ser para ela e às vezes ela não vai fazer direito. Então ele prefere ele entrar na situação e resolver sozinho. É assim que Deus trabalha quando ele está presente nas situações. Sempre, sempre, tá bom? Então, tem mais coisa aqui. Aí todo o processo do diálogo que precisa ser feito, uma pessoa que está no vício, que está causando essa infelicidade, tem todo um tratamento, né, que a gente tem que lidar com a pessoa. Isso também não vou falar aqui, não dá para falar aqui, né, nessas situações delicadas, com o seu esposo, com o seu filho, como fazer para lidar com isso, como você pode aguentar esse processo, né, de sofrimento. Tem como todo um processo, como fazer a pessoa ser forte, para você deixar a pessoa chegar no fundo do poço que ela tanto está querendo. Porque às vezes Jesus quer que a pessoa vá e chegue no fundo do poço da bebida, chegue no fundo do poço da droga. E aí você tem que confiar cegamente que Jesus está no controle dessa alma. E Jesus sabe o que está fazendo. Então tem toda uma dinâmica de entendimento que tem que ser conversada para poder, né? Então, se você precisa de aconselhamento, estou aqui à sua disposição. Só falar comigo, tá bom? Meu celular é 12 988 930463. Precisando dos conselhos da divina vontade, né? Estou à disposição de vocês. Quantas vezes demonstramos e vemos o amor quando paramos de olhar para a dor e começamos a ver somente o amor que temos em estar ali vivendo a doação. Quando percebemos que somos amados por Deus e amamos muito em Deus, quando contamos o tempo que passamos ao lado da pessoa que nos causou sofrimento, em amor e doação, como contamos esse tempo como amor e doação, em Cristo Jesus, em semelhança com Jesus, né? Quando a gente olha para nós e vemos Jesus em nossas atitudes, a gente aguenta. E Deus nos faz abrir os olhos e perceber que aquele que mais nos causa sofrimento foi o que mais nos ensinou o verdadeiro amor que é ensinado pelo Cristo Redentor, que vai nos assemelharmos com Jesus e que será o maior passaporte assinado diariamente por Deus para a nossa entrada no paraíso em glória. Então Jesus fala, quem mora na minha vontade não precisa se preparar para fazer o que eu quero, mas como um fio elétrico está ligado na tomada e já está em mim fazendo o que eu quero. Então eu não li a Coroa da Santidade, acabei lendo a minha reflexão, mas vamos lá ver o que ele fala aqui, para terminar. Mais tarde, nessa mesma entrada, o próprio Jesus leva esse ensinamento adiante, dizendo a Luísa, minha filha, em quase todos os eventos que ocorrem, as criaturas se repetem repetidas vezes. Por quê? E por quê? E por que esta doença? Por que esse estado? Por que esse flagelo? E muitos outros por quê? A explicação do porquê não está escrita na terra, mas no céu, e todos a lerão no céu. Só no céu que você vai saber por que você precisou passar por tudo, tá? Tudo é amor, saiba disso. Tudo levou ao amor verdadeiro de Jesus Cristo, a se assemelhar com Cristo. Essa vai ser a resposta que você vai receber no céu, tá? E você vai sentir muita felicidade por ter se parecido com Jesus e vai ver a glória que vai ser assim, né? E aí, tá? Você sabe o que é o porquê? Esse trecho é muito importante, a gente refletiu esses dias né, a Cíntia está refletiu esses dias com o pessoal no grupo. É o egoísmo. Você sabe o que é porquê? É o egoísmo. Você perguntar por quê? É egoísmo. Que dá alimento contínuo ao amor a si mesmo. Você sabe onde o porquê foi criado? No inferno. Quem foi o primeiro a pronunciar o porquê? Demônio. Um demônio. Os efeitos produzidos pelo primeiro porquê foram a perda da inocência no próprio Éden, a guerra de paixões indomáveis, a ruína de muitas almas, os males da vida. A história do porquê é longa. Basta dizer que não há mal no mundo que não tenha a marca do porquê. Porquê é a destruição da sabedoria divina nas almas. E você sabe por onde o porquê será enterrado? No inferno, para deixá-los inquietos para toda a eternidade. Então imagina, você vai ficar no inferno todos os dias lembrando por que você perguntou por quê. Rebeldia, né? Entender, né? A arte do porquê é fazer guerra contra as almas, sem nunca lhes dar descanso. Nunca lhe dar, você nunca fica feliz, você nunca fica em paz, enquanto você quer saber o porquê, o porquê, o porquê, o porquê.
e não entende o para quê, o para quê, o para quê. E o para quê, você não precisa saber o para quê. O para quê sempre é a semelhança com Cristo. Sempre é aprender a amar como Cristo amou. O primeiro mandamento principal. Amem uns aos outros assim como eu os amei. É justamente isso. Se você não passar por essa escola de Deus, de Jesus, você não vai para o céu. Então, você vai lá no céu e Jesus vai explicar o para quê de tudo por que você passou e como você cresceu e viveu esse para quê para a glória do céu. Obviamente, ao repudiar o porquê, Jesus não está condenando a investigação inocente dos assuntos, né? Ele está ao contrário, ele está insistindo para que não perguntemos o acusador por quê, toda vez que algo corre com as nossas vontades de não quererem, né? De não quererem alguma coisa. Em vez disso, devemos entender que, como Santo Afonso Ligório disse, é certo e é de fé que aconteça o que acontecer, aconteça pela vontade de Deus. Sempre acontece pela vontade de Deus, sempre, né? É simples assim, se aconteceu, foi a vontade de Deus. Qualquer coisa, gente, qualquer coisa. Se aconteceu, foi a vontade de Deus. Se aconteceu, mesmo que você tenha que sofrer um estupro, aconteceu, é a vontade de Deus. É. O abuso sexual, é. Vontade de Deus, abuso sexual, é, gente, o negócio é feio. O negócio é feio. É complicado, né? O que eu vou falar disso? Aline, mas não é possível. É porque o mundo, do jeito que está hoje, o mundo do jeito que é visto hoje, não vai aceitar de jeito nenhum essa realidade. Não vai aceitar a vontade de Deus. Não vai. Só se você se elevar a entender por que Jesus precisou morrer na cruz. Por que Jesus precisou chegar àquele ponto de violência tão grande. Um inocente nunca fez nada para ninguém e precisou passar na cruz. Tá. Quanto mais uma pessoa sofre na terra e chega no grau de humilhação tão grave como esse, mais ela está fazendo pela própria alma dela. Às vezes é o único jeito de salvar essa pessoa. O único jeito de Jesus salvar essa pessoa. O único jeito. Ele não quis nenhum sofrimento, tanto que ele chorou lágrimas de sangue no Getsemane, por todos os sofrimentos que nós teríamos que passar, terríveis, que precisaríamos passar para poder conquistar a salvação. Ele olhou para todos os sofrimentos. Ele olhou para você quando você era pequeno e foi abusado sexualmente. Ele viu você. E ele sofreu e chorou por você. E chora por você, com você. Ele está com você, sofrendo naquele momento. Quem que está, né, em você? Porque tudo que você nega para alguém, você está negando a Jesus. Então, se alguém te negou a felicidade na infância e tirou a sua felicidade te abusando, com certeza teve um motivo permissivo de Deus, mas é uma vontade permissiva que Deus permitiu, que não mandou o anjo da guarda chutar esse cara na hora que esse cara veio, né, te abusar sexualmente, entendeu? Mas o seu anjo da guarda não estava ali, Deus não estava ali, estava ali, estava o tempo todo ali, entendeu? O tempo todo ali. Que absurdo, Aline, não dá para entender isso. Que absurdo, mas só que Deus, ele não interfere no livre-arbítrio da pessoa que te causou isso. Ela que escolheu, foi ela que escolheu fazer isso para você, contra você. E Jesus, ele olhou a sua vida depois dessa situação, dessa escolha, que não teve como ele interferir, porque ele deixa a gente livre para escolher o caminho que a gente vai fazer. E aquele sem vergonha que fez isso com você, ele tem a liberdade. Ele, ao fazer isso, Deus, ao permitir essa situação, ele olhou a sua vida inteira até o último dia da sua vida. E Jesus viu que essa situação que você viveu seria a única válvula de salvação que ele teria para sua alma. Era a única válvula de superação que você teria para toda a eternidade. E ele depois vai cercar você com todo o amor e carinho em volta, né, para poder te ajudar a vencer somente esse ponto.
que ele deixou aberto, que ele precisou permitir por causa da vontade humana sem vergonha de um cara que fez isso com você. O certo é que você não tivesse cercada por pessoas assim. O certo era isso. Deus sonhou isso para você. Sonhou que você crescesse num ambiente saudável e não precisasse passar por isso. Ele fez tudo para que isso acontecesse, mas infelizmente o demônio está trabalhando poderosamente neste mundo e jaz no maligno. Jaz no maligno. Então a vida nessa terra não é a salvação, não é a alegria nossa, não é viver aqui nessa terra. A felicidade não é aqui na terra, a felicidade é no céu. Então tudo que a gente passa aqui tem a marca da cruz de Cristo. Nós nos assemelhamos a Ele. Então Jesus também passou pela mesma situação que você. E não tem desculpa se você chegar nele e falar assim: nossa, agora eu tô mais bravo com o Senhor ainda, porque eu pensava que o Senhor, não estava lá. Mas o Senhor estava lá, estava sofrendo com você. Ele estava no seu corpo. Ele estava assumindo a sua humanidade. O seu sofrimento era o mesmo de Jesus, inocente. Você pecou, você peca. Você pecou até o último dia da sua vida e Deus viu o seu pecado. E Ele viu que esse momento que você passou de abuso sexual na sua infância seria o único sofrimento que teria a chance de te salvar. E você só vai saber entender o porquê no céu. Se você ficar perguntando por que aqui na terra, você já sabe aonde você vai parar. Você decide o que você quer fazer com esse sofrimento que você sofreu do abuso sexual. Se você quer aproveitar isso para acusar Deus de que estava lá e não fez nada, ou você quer pegar esse sofrimento e falar: se Jesus teve que passar por isso também, se Jesus teve que sofrer muito mais do que eu, inocente, sem nunca ter feito nada de mal para ninguém, por que eu, só porque eu era inocente, uma criancinha também que não fez mal para ninguém e pareço muito com Jesus, por que eu não vou aproveitar isso? Então, gente, quem quiser conversar sobre isso comigo, quem quer falar sobre essa situação, fala comigo. E eu te prometo, eu te garanto que Jesus vai te dar a cura total de todo o trauma que você ainda vive, que você ainda, passa por causa de abuso sexual que você passou na infância. Então, quem quiser, é privado, não vou abrir para ninguém, não vou falar para ninguém, Mas assim, eu já atendo pessoas que viveram assim, que passaram por essas coisas, e expliquei para a pessoa. É muito difícil, é a minha missão, gente. A minha missão não é fácil. Não é fácil você defender Deus, não é fácil, tá? Tem coisas que é difícil defender Deus, Que a gente fala: nossa, Jesus do céu, o mundo não ensina isso hoje. O mundo ensina que a gente não tem que suportar nada, que a gente não tem... É o que aconteceu com a menina lá de 10 anos que abortou, Então a gente viu claramente como que o mundo lida com isso, e até católicos lidam com isso. Então é muito complexo, é muito difícil. Então esse assunto é bem longo, gente, por isso que esse áudio tá ficando longo. Mas não pergunte o porquê foi inventado no inferno por um demônio. Então, você imagina, Continua falando porquê pra você ver que não vai dar certo, tá bom? É simples assim. Se aconteceu, foi a vontade de Deus. Lamentando o que aconteceu, lamentamos a vontade de Deus. Como devemos nos submeter a muito menos morar à vontade de Deus se lamentamos exatamente isso? Em vez disso, qualquer queixa de qualquer espécie, gente, é qualquer espécie que você tenha, se você... Entendeu? Tá vendo aí? É qualquer espécie. Ai, meu Deus, nasceu meu neném nasceu doente, eu perdi o meu neném. Vontade de Deus. Ai, eu tive um aborto. Vontade de Deus. Nossa, meu Deus, que difícil. Ai, eu fui traída pelo meu esposo. Permitiu que eu fosse traída, Vontade de Deus. Nossa, gente, não é fácil. Eu sei, mas conversem comigo que você vai parar de perguntar por quê e vai começar a entender o para quê. E nunca mais vai ofender a Deus com o porquê. Conversa comigo no privado, tá bom? Em vez disso, qualquer queixa de qualquer espécie não tem lugar na vida de nenhum cristão. Você é cristão? Então, se você for cristão, você consegue lidar com isso. E deve ser repudiado por alguém que deseja viver na vontade divina.
Mas devemos ir além do que meramente recusamos e reclamar de sofrimentos, de cruzes. Nós devemos amá-las, amar o sofrimento nesse grau. Aline, não é fácil. Como que eu vou amar, Aline do céu, meu filho que foi morto por uma bala perdida? Como que eu vou amar o miliciano que durante anos e anos e anos abusou da minha mãe? Como que eu vou amar o traficante que tirou meu filho da vida e que fez meu filho se tornar outro traficante, que arrendou meu filho? Como que eu vou amar a situação de que meu filho desapareceu e sumiu? Eu não sei onde que ele está, se ele morreu, se ele está vivo. Sumiu, desapareceu. Como que eu vou conseguir amar, Aline, tanta cruz assim? Essas cruzes é muito difícil, Aline. Tem que conversar comigo. Conversa comigo que eu vou te ajudar. Vamos ajudar. A gente vai crescer nisso, a gente vai entender. Jesus vai te dar as respostas em vida. Aqui em vida mesmo, ele já vai te dar a resposta. Pode ter certeza, tá bom? Mas como podemos amar a cruz, se uma cruz é, por definição, aquilo que sofremos em receber, e se o sofrimento está precisando suportar aquilo que nunca nunca quereríamos, então isso não é uma contradição fundamental? Não é uma loucura? Não é uma contradição falar que Deus é bom e permitir isso tudo que acontece na terra? Loucura para os gentios, é para os pagãos, é loucura para o mundo, mas não é uma loucura para Jesus. A loucura da cruz de Cristo é clara. Ele enfrentou por nós, passou por nós tudo o que nós iríamos passar, tudo. Se vocês conhecerem a vida de Jesus, a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, qualquer pessoa que ouvir de todo o coração, com os olhos da fé, a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, você vai ver que tudo que você sofrer, Jesus já sofreu. Tudo que você sofrer na terra, Jesus já sofreu por você no seu lugar. E passou pelas mesmas coisas. Passou igualzinho, até pior. Ele fez tudo o que precisava fazer para você não ter desculpa nenhuma. Tanto que eu acabei de ler a Mística Cidade de Deus, e você ouça também que a Mística Cidade de Deus fala exatamente isso. Nossa Senhora explica que não tem desculpa nenhuma para você falar para Deus que você não foi amado por Ele. Não tem conversa, tá? Há muitas maneiras de lutar para amar a cruz. Devemos ser particularmente zelosos ao ler as horas da paixão. Também ajuda muito, as horas da paixão, a fim de promover o crescimento dessa virtude dentro de nós. Vamos considerar também, a respeito deste caminho da cruz, o que ele nos diz sobre a nossa própria abordagem às cruzes de nossa vida, na distinção, entre o Simão e a Verônica. Pois, de fato, o que é necessário não é mais Simão, mas Verônicas. E como isso é irônico. O sacrifício de Simão, em termos físicos absolutos, era muito maior do que o de Verônica. Na verdade, Simão carregou em seus próprios ombros a cruz tão pesada, para ajudar Jesus, e o fez por meio de uma perseguição tão horrenda pelas multidões e pelos soldados. Ele fez obrigado. Por outro lado, tudo o que Verônica fez foi entregar a Jesus um pano simples e enxugar o seu rosto. Mas Verônica é infinitamente mais exaltada que Simão. Uma Verônica faz por Deus o que 1000 Simãos não fazem. O que então um exército de Verônicas não poderia fazer? Nada estaria além do seu poder, ou melhor, o poder da vontade divina operando nelas, nos exércitos de Verônicas. O reino do diabo seria rapidamente levado a nada se tivéssemos hoje na igreja um exército de Verônicas, mesmo que com a própria Verônica seus sacrifícios não parecessem grandes por fora, apesar da espontaneidade, confiança e amor com que eles são empreendidos, conquistariam o coração de Deus. A reparação, gente? É a gente reparar, é a gente ajudar essa irmã, conversar com essa irmã que está sofrendo, a perda do seu ente querido, essa pessoa que teve um aborto, essa pessoa que não consegue ter filho, que perdeu várias vezes, que está sofrendo, que não entende por que Deus não dá para ela um filho, pessoas que estão querendo engravidar e não conseguem engravidar, e não entende por que Deus não permite a gravidez, por que Deus permitiu que a pessoa fosse infértil, tantas coisas, tantas dúvidas, tantas perguntas,
Mas existem outros métodos para garantir que amamos a cruz. Considere o fato de que as cruzes que a vida envia em seu caminho não passam de Deus em sua infinita bondade, assumindo o controle direto da mortificação necessária para seu crescimento espiritual. Tá vendo? É Deus que toma frente para te salvar, para salvar sua alma. Pois de fato somos criaturas tão fracas, né? Por nós mesmos a gente não seria salvo, nunca. Sei quem sou, mais do que ninguém, preciso dos conselhos, né, que eu mesmo dei para mim mesmo, né, o Daniel fala. E no entanto posso dizer verdadeiramente, como Jesus no Evangelho, o espírito dá disposto, mas a carne é fraca. Somente porque ele a escolheu cuidadosamente desde a eternidade como uma coisa precisamente perfeita para termos no momento em que recebemos. É como se o maior diretor espiritual que já viveu dedicasse toda a sua carreira a examinar cuidadosamente toda a nossa vida e escolher exatamente quais as mortificações seriam perfeitas, tá vendo? Ele que escolheu as mortificações que seriam perfeitas para o nosso avanço na santidade e salvação. Verdadeiramente este é um presente enorme. Então, pensa, inclui todo o sofrimento, inclui o aborto, inclui, né, o abuso sexual, inclui o estupro, inclui o assassinato do seu filho, inclui, né, o traficante que tirou seu filho da vida boa, né, inclui tudo que você possa imaginar, tá? Todas as mortificações foram escolhidas exatamente, né, permitidas na sua vontade permissiva, não é a vontade de Deus, assim, eu quero que essa pessoa sofra na terra, não, é a vontade permissiva, eu vou ter que deixar essa pessoa sofrer na terra para salvá-la. Então é permissiva, é Deus falando, eu vou ter que fazer isso, contra a minha vontade, porque eu sou Deus, eu sou Deus e Pai, eu como Pai vou permitir que uma coisa aconteça com esse meu filho, porque se eu não permitir isso, ele não se salva, essa pessoa vai correr do sofrimento como corre da cruz. Então eu permito, porque essa pessoa é predestinada para ser santa, então eu permito essa situação. Então é complicado, mas a gente vai conseguir vencer, tá? Verdadeiramente este é um presente enorme, se tivermos o menor conceito de quão glorioso algo Deus está nos dando em qualquer tipo de sofrimento. Não teríamos problemas em amar a cruz, seja ela qual for. Então vamos garantir agora que estamos pensando claramente sobre a cruz, tá? Daí vai ter as visões distorcidas, aí deixa para depois. Aí vai continuar esse trecho contra visões distorcidas referente às cruzes, né, pela visão do mundo. Aí vai falar bastante sobre a visão perversa do mundo em direção aos sofrimentos. Amém? Até mais. Amanhã, se Deus quiser. Jesus, eu confio em vós.